Curso de assistente de recursos humanos, departamento pessoal. Mais uma aula, estamos aqui à disposição. Vamos agora, nesta aula de hoje, vamos aprender sobre o setor de admissão. O setor de admissão de pessoal, a principal atribuição é cuidar de todo o processo de integração do indivíduo na empresa, dentro de critérios administrativos e jurídicos. Quais são as principais atividades do setor de administração? Vamos agora passar a descrever essas atividades do setor de admissão, ok? Vamos lá? Primeiro passo: comunicar ao selecionado a data da apresentação e informar todos os documentos necessários para a admissão. Essa comunicação se dará através de telefone, WhatsApp, e-mail, carta. E quem vai fazer essa comunicação normalmente é o assistente de recursos humanos do setor. Ok? Então nós temos que, primeiro passo é comunicar, para que ele possa se apresentar e poder desenvolver e trazer todo o documento para que possa ser conferido para poder fazer a sua contratação. Depois que eu fiz a comunicação, ele chegou com a documentação, nós vamos pegar esses documentos e vamos conferir esses documentos, tá certo? Para a gente conferir, vamos saber alguma coisa sobre por que apresentar essa documentação. Todos os registros, eles servem para que a empresa possa identificar e conhecer melhor o novo colaborador, além de ter acesso a informações básicas, dados sobre quantos dependentes financeiros tem, os cálculos dos direitos trabalhistas, salário família, imposto de renda, pensão alimentícia, se ele paga ou não paga. Então, essas informações vão ser fundamentais na hora da escrituração e lançamento desse funcionário no setor. Quais são os documentos obrigatórios que tem que ser apresentado original? Carteira de Trabalho e Previdência Social, a CTPS. Então essa documentação tem que chegar. O atestado médico, uma foto 3x4 e o comprovante de residência. Para quê? Para fins de pagamento do Vale Transporte. Então são documentos básicos que tem que ser trazido. Além desses documentos, nós temos os seguintes documentos que tem que ser para ser colocado na pasta do funcionário: comprovante de residência, certidão de nascimento ou casamento do empregado, cartão do PIS se ele tiver, CPF, cédula de identidade, título de eleitor, certificado de reservista para os homens, certidão de nascimento dos filhos menores para quem tem filhos, tá certo? Cartão de vacinação de filhos se for menor do que 7 anos e o comprovante de frequência escolar para filhos menor do que 7 anos. Esses documentos têm que ser apresentados, vai ser arquivado na pasta desse funcionário para que possa fazer todo o lançamento na hora de emitir a folha de pagamento dele. Então, isso é importante, você checar cada documento que ele está apresentando. Se faltar algum, tem que comunicar a data que tem que trazer ou, de acordo com a orientação do setor, não poderá nem ser feito o contrato. Ok? Vamos lá. Terceiro passo: emitir a guia de encaminhamento do exame admissional. Para emitir essa guia, vamos observar o seguinte. Primeiro, essa guia tem que ter local e data para a realização do mesmo. O exame admissional é aquele que tem por objetivo avaliar as condições de saúde do funcionário no momento em que ele é admitido ao emprego, porque se ele está em condições, poderá ser contratado. Caso contrário, terá que fazer um tratamento antes de entrar, de acordo com o resultado do exame, do laudo que vai ser apresentado pelo médico. Ok? Isso é custeado pela empresa. Então a empresa paga, vai indicar a clínica que ele vai fazer, o local e a hora. Ele recebe essa guia e vai procurar esse estabelecimento para fazer o exame, ok? Vamos apresentar um modelo de guia.
foi criado aqui por mim, tá certo? Observa essa guia aqui, ó. Tem que ter o CNPJ, endereço. Na primeira linha, nós vamos colocar o seguinte, ó. A clínica ao qual ele vai fazer o exame. Ali tem o nome da clínica. Essa clínica já é cadastrada no Ministério do Trabalho. Nós temos aí, vamos colocar o nome do funcionário, o número do CPF dele. Ó, ali a gente coloca o nome da clínica. Tudo bem? Primeira linha, depois vamos colocar o nome desse funcionário. Todo certinho, de acordo com a documentação recebida dele. Vamos conferir se o nome bate. Vamos colocar o CPF desse funcionário também. Ali para ficar tudo certinho. Colocar o número da carteira de trabalho. Olhando na primeira folha da carteira, tem um número e a série dessa carteira. E vamos botar a data, o dia, o mês e o ano que ele vai fazer esse exame e a hora desse exame. Depois vamos datar essa guia. Vai ter a assinatura do funcionário, do responsável pelo setor e o ciente do funcionário nessa guia. Ele vai pegar essa guia e vai até o setor para fazer o exame. Depois que ele foi e fez o exame, ele vai trazer esse atestado de volta. Então nós vamos receber esse atestado de saúde ocupacional. Olha aqui. Olha só, a clínica de saúde ocupacional. Vou ter aqui um exemplo para você ver mais ou menos como é que é. Tem vários modelos. Ok? Vai vir o número de referência que ele apresentou e o atestado colocando o nome, o número da carteira, a hora, vai dizer se ele está apto ou inapto para exercer a função, ou se ele é apto com restrições, quais são as restrições que estão ali, e a função que ele poderá exercer na empresa, de acordo com o contrato que nós emitimos. Vai datar, colocar a assinatura do médico, e em alguns casos o funcionário vai ter que autenticar, ou seja, vai assinar essa ficha, tá certo? Quinto passo, emitir o recibo de entrega. Então, recebi o exame de atestado, vou emitir o recibo de entrega, ou seja, ele está me entregando a carteira dele, vou preencher, tá certo? Esse comprovante da carteira, e essa carteira deverá ser devolvida em 48 horas, de acordo com a lei em vigor. Então, aí está o modelo do recibo de entrega da carteira. Ok? Vai ter o nome do funcionário, o número da carteira, a série, a emissão, a data de emissão dessa carteira, e aí vai ter descrevendo que recebeu a carteira e que vai ser devolvido de acordo com a lei em 48 horas. E a assinatura do funcionário que recebeu esse recibo vai ficar anexado na pasta desse funcionário. Depois que nós fazemos isso, vamos entregar ao novo colaborador essa ficha de solicitação do Vale Transporte. Independente se ele quer Vale Transporte ou não, essa ficha deverá ser entregue para ele, onde ele vai marcar a opção se quer ou não o Vale Transporte. Tem gente que às vezes mora perto e não vai querer o Vale Transporte, mas se ele fizer a solicitação, vai ter acesso a isso, ok? Nessa ficha ele vai preencher o nome dele, o endereço, com bairro, município, o CEP, vai marcar se quer ou não, sim, se quer ou não. Se ele quiser o Vale Transporte, aí vai ter que botar se ele pega ônibus, metrô, ônibus municipal, intermunicipal, ida para o trabalho, do trabalho para casa, e o valor desses transportes, tá certo? O valor do metrô, o valor do trem, o valor do ônibus municipal, o valor do ônibus intermunicipal, e vai assinar embaixo que tem uma declaração, como você pode observar aí, tem uma declaração que ele está declarando que ele autoriza descontar os 6% do salário base dele, tá certo? Vai ser descontado os 6% para custear a passagem dele. Independente do valor que ele gaste, vai ser descontado 6%, a menos que ele faça a opção e gaste menos do que 6%. Se ele gastar menos que 6%, vai ter que ser descontado menos do salário dele. Mas se ultrapassou os 6% do salário, vai ser descontado somente 6%, que isso é o que ele tem direito. O outro passo é, vamos agora iniciar o processo de escrituração. Estou com a documentação, a pasta já foi aberta, já tenho a guia, e agora eu vou pegar a carteira dele e fazer a primeira anotação. A primeira anotação é o contrato de trabalho.
Essa é a primeira anotação que faz na carteira, na CTPS dele, é o contrato, é o registro do contrato de trabalho. E tem folhas específicas para essa anotação que vamos reproduzir agora. Você vai dar uma olhada, eu tenho um modelo aqui de uma folhinha para você olhar. Então, essa é a primeira anotação, o contrato de trabalho que será elaborado. Olhando essa folha, tá vendo? Tem várias folhas de contrato de trabalho. Então você vai anotar numa delas, que está em branco. Na primeira tem que colocar o nome da firma que está contratando. O nome da firma, vai colocar ali. Algumas empresas colocam direto o carimbo, que já tem endereço, CNPJ, tá certo? Vai botar o nome da empresa, tá certo? Depois nós vamos colocar o CNPJ. Coloquei o nome, vou colocar agora o CNPJ da empresa, o que é o que identifica a empresa. E depois vou colocar o endereço da empresa, qual o endereço que está ali. Depois vou colocar qual é a função que ele vai exercer dentro da empresa, tá certo? Nós vamos aprender um pouco mais para frente sobre a CBO. Depois nós vamos lançar aqui a data que ele foi contratado, tá certo? E se já lançou no registro no livro, coloca ali o registro, o número do registro no livro, qual é a folha, tá certo? Se for a ficha, qual é o número dessa ficha. Coloquei o número da ficha, agora vou colocar qual é o salário que ele vai receber por mês. Qual é o salário dele? Ele vai ter o salário e a assinatura, e quando ele for demitido tem as linhas de baixo. Mas no caso agora estamos só tratando de admissão, tá certo? O funcionário admitido vai preencher o contrato de trabalho. O outro contrato que nós vamos ter que trabalhar é o contrato de experiência, que é um contrato feito à parte, numa folha à parte, mas também tem que ser lançado na carteira de trabalho, tá certo? Então, primeiro o contrato de trabalho, colocar o nome da empresa, o CNPJ, o endereço, vamos colocar a função que ele vai exercer, a data da admissão, colocar o valor do salário e a assinatura. Terminei isso aí. Agora o contrato de experiência, uma vez foi realizado o contrato de experiência, deverá ser anotado na parte destinada, que são as anotações gerais da CTPS, que é a Carteira de Trabalho e Previdência Social. Apontar a duração do contrato e, quando for o caso, também a sua respectiva prorrogação. Então, isso tem que ser anotado. O contrato de experiência ele pode ser por 90 dias. É o prazo máximo de contrato de experiência. Passou de 90 dias, acabou, passa a ser o contrato de trabalho normal. Caso contrário, ele poderá fazer por 90 dias, em 2 períodos de 45 ou 3 períodos de 30 dias, tá certo? Então ele fez, anotou, passou na experiência, está com o contrato. Não passou, acabou a experiência. Nós vamos aprender isso um pouco mais à frente. Então, estamos aprendendo aqui sobre a escrituração na carteira. Então a anotação fica dessa forma. Tá vendo? Você pode observar como é que está ali, ó. Quando ele foi admitido, qual é o prazo desse contrato, e já foi lançado direto até que pode ser prorrogado. Normalmente lança isso, deixa em branco e lança na hora que é prorrogado. Na maioria dos casos, sempre é prorrogado, a menos que a pessoa não tenha condições de exercer o trabalho. Ok? Mas sempre vai ser de 90 dias. Dificilmente uma empresa não cumpre os 90 dias, a menos se o funcionário não se adaptou ao trabalho. Aí a empresa vai mandar embora antes do prazo, mas cumpre os 90 dias e está tudo certo. A gente vai aprender um pouco mais sobre os detalhes desse contrato. Vamos anotar também na CTPS a parte de opção pelo fundo de garantia. Tem uma folha específica para isso, tá certo? Qual é a data da opção e normalmente a data da admissão do funcionário. Qual é o banco que vai ser depositado, qual é a agência que vamos depositar, qual é a praça, ou seja, a cidade que está sendo depositado e o estado. E por último nós vamos colocar o nome da empresa e assinar isso. Normalmente a empresa coloca o seu carimbo para poder fazer isso. Então são essas opções, tem que ser lançado, tem uma folha específica, anotação de na CTPS, certo? Preencher essa opção. Aí fica mais ou menos assim, tem essa folhinha lá já preparada, tá certo? Com a data da opção, com o nome, aí vai só preencher, no final vai carimbar e assinar essa opção, e todo mês vai ter que ser feito esse depósito nessa agência que foi especificado na carteira.
Não pode depositar em outra, podendo incorrer para isso sobre pagar multa sobre essas informações. Então vamos passar a próxima. Então entenderam isso? E daqui a pouco vocês vão fazer uma prática. Vou mandar uma prática para vocês preencherem essas folhas em casa, ok? A outra é a anotação na CTPF, é do PIS, vai nas anotações gerais. Caso for o primeiro emprego, vai ser cadastrado no PIS. Se bem que hoje, quando você já está se tirando a carteira de trabalho, já está automaticamente já criando o número do PIS. Mas pode ter casos que a pessoa não tem esse número do PIS. Se ele não for participante, vou botar a data, vou botar o número, tá certo? Vou botar qual é o banco, a agência e o endereço que vai ser depositado esse PIS. Depois eu vou fazer a anotação na CTPF, que é a anotação também específica, que é a contribuição sindical, que hoje já não é mais obrigatório, mas quando a pessoa não fez a opção, tem que ser descontado sim, e é até o mês de março. Então, se o contratado foi contratado a partir do mês de março, não foi feito o desconto, nós vamos fazer o desconto para o mês seguinte, tá certo? E vou lançar ali o valor da contribuição, o ano que é a referência, tá certo? E vou fazer a assinatura e vou fazer esse recolhimento para o sindicato da classe a qual o funcionário faz parte. Isso são anotações que têm que ser feitas, são anotações básicas quando chegou a carteira de trabalho. Você tem que saber, já que você vai trabalhar no setor de recursos humanos, você vai ter que fazer isso, tá certo? Aproveite bem, vamos continuar com a escrituração no próximo vídeo e no próximo slide que eu vou colocar na sala de aula, você vai poder tirar um pouco dessas dúvidas, tá? Então até a próxima aula e que você possa aproveitar bem. Veja o material que eu postei.